Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. And the other day when that governor stood there, sworn and elected into that office by the people, and the question of segregation according to the Constitution is that each state can take its own thought about that. E outro dia, quando esse governador se pôs de pé ali, jurado e eleito nesse ofício pelo povo, e a questão da segregação conforme a Constituição é que cada estado pode acatar seu próprio pensamento sobre isso. He didn't care, but he read the Constitution and said, now the school stands for segregation. Ele não se importou, mas leu a Constituição e disse, agora a escola é a favor da segregação. Got a school over there, and only 2 colored children wanted to enter that school when they got their own college. But he stood and said, what, he didn't read the Constitution? Eles têm uma escola lá, e só 2 crianças de cor queriam entrar naquela escola quando tem sua própria faculdade. Mas ele se pôs de pé e disse, o quê? Ele até mesmo leu a Constituição. Then when it come back to this fellow we got up here, that knows not Joseph Freedom, pulling for those colored votes, and not knowing it was the Republican Party that freed them in the first place. Então, quando voltar a este companheiro que temos aqui, que não conhece José, Liberdade, esforçando-se por obter esses votos dos de cor, e não sabendo que foi um partido republicano que os libertou para começar. Selling out their birthrights, that such a thing as that to lead them into a death trap to show that every man-made system's got to fall. Exactly right. Vendendo seu direito de primogenitura a tal coisa como essa para conduzi-los a uma armadilha mortal, para mostrar que todo sistema feito pelo homem tem de cair. Exatamente. And Mr. Kennedy nationalized that guard and send those men right back into the face of their own father standing there under the Constitution that broke the Constitution again. E o senhor Kennedy nacionalizou aquela guarda e enviou aqueles homens diretamente de volta em oposição a seus próprios pais ali de pé sob a Constituição. Isso desobedeceu a Constituição novamente. Said we not fight. No, sir. He said, I hope the nation can find out that we're not living anymore under a democracy, but under military dictatorship. Disseram, nós não lutaremos, não, senhor. E disse, espero que a nação possa verificar que não estamos mais vivendo sob democracia, mas sob ditadura militar. You know the old saying, once the Southern Democrat, always. I don't know now. Surely a man will have sense enough to wake up to something. Vocês conhecem o velho ditado, uma vez um democrata sulista, sempre. Não sei agora. Certamente um homem terá senso suficiente para despertar a algo. Estão vendo? Let those precious people alone. Don't kill them off down there like that guy shot that brother in the back the other night with that gun. And his little children and wife in the house. I don't care who he is. That's low down and little. Yes,
sir. I'd like to be the judge on that case once. Deixem essas preciosas pessoas de cor em paz. Não as matem lá. Como aquele sujeito que atirou pelas costas naquele irmão a outra noite com aquela arma e seus filhinhos e esposa na casa. Não me importa quem ele seja, isso é degradante e desprezível. Sim, senhor. Gostaria de ser o juiz nesse caso uma vez. Shoot that man coming home to his wife and children. He's a citizen, has a right to stand for what he thinks is right. A good man. Atirou naquele homem chegando em casa para sua esposa e filhos. Ele é um cidadão, tem direito de defender o que acha que é certo. Um bom homem. Picture in the Life magazine, that little boy crying for his daddy and some renegade out there shoot him in the back out of an ambush. A foto na revista Life, aquele garotinho chorando por seu papai. E algum renegado lá atirou nele pelas costas de emboscada. That's what you get to when you reject Christ. That's right. That's where the whole nation's got to. All under politics. It's such a shame. But that's what we wanted. We proved it in this election. É isso que você obtém quando rejeita Cristo. Isso mesmo. É a isso que a nação inteira chegou. Tudo sob política. É tamanha vergonha. Mas é isso que queríamos. Nós provamos isto nesta eleição. My little son said to me this morning, Daddy, the Pilgrim Fathers, when they come over here, were they all belong to this certain denomination of church? Were they all said they had on big coats? Meu filhinho me disse esta manhã, papai, os peregrinos, quando vieram para cá, todos pertenciam a esta certa denominação da igreja? Todos eles eram, disse, eles vestiam grandes casacos? I said, no, honey, they come here for freedom of religion. That's what they come here to get out from under such stuff as that. Eu disse, não, querido, eles vieram aqui em busca de liberdade de religião. Foi para isso que vieram aqui, para sair de sob tal coisa assim. You see where it's got to now? Shows that all these kingdoms must fall. Está vendo aonde chegou agora? Mostra que todos estes reinos têm de cair. I must hurry. Tenho de me apressar. One thing I pray that Brother Martin Luther King will certainly soon wake up. He loves his people, there's no doubt, but if you just only see where his inspiration. Uma coisa, é minha oração que esse irmão Martin Luther King certamente desperte logo. Ele ama seu povo, não há dúvida, mas se ele tão somente vir onde sua inspiração... What good would it do if you went to school and a million of you laying here dead? Would it just be going to school just the same? Que bem faria se você fosse à escola, 1 milhão de vocês jazendo lá, mortos? Não seria só ir à escola da mesma maneira? Now, for hunger, if it was for something other than slaves, the man would be a martyr to give his life for such a cause, a worthy cause. And that would be a worthy cause. But just to go to school, I don't see it. Agora, por fome, se fosse por alguma outra coisa, escravos, o homem seria um mártir ao dar a vida por tal causa. Uma causa digna. E essa seria uma causa digna. Mas só para ir à escola, eu não entendo. I don't think the Holy Spirit's agreeing with him at all on that. It's got the people all worked up in a bunch of ballyhoo, you see. Está vendo? Não acho que o Espírito Santo esteja concordando com ele de modo algum nisso. Deixou as pessoas todas exaltadas num monte de sensacionalismo, veja. Just like Hitler did over in Germany. Led them right into a death trap, them precious Germans, and they laid by the billions or millions piled up on top of one another, and that's exactly the same thing. And remember, I'm on tape. You'll see it maybe after I'm gone. That's exactly what's going to happen. Do mesmo modo que Hitler fez na Alemanha, conduziu-os direto a uma armadilha mortal, aqueles preciosos alemães. E eles jazeram aos bilhões ou milhões empilhados lá em cima uns dos outros. E essa é exatamente a mesma coisa. E lembrem-se, estou na fita. Vocês verão isso depois. Talvez depois que eu haja partido. É exatamente isso que vai acontecer. Now, precious people will die down there like flies. Starts a revolutionary, both white and colored, will fight again and die like flies. And what you got when it's all over? A bunch of dead people. Essas preciosas pessoas morrerão ali como moscas. Começam uma revolução, tanto brancos quanto negros lutarão novamente e morrerão como moscas. E o que você tem quando tudo termina? Um monte de gente morta. But there raised up a Pharaoh who didn't know Joseph.
The same thing today. A man's raised up and took oath in the White House that will not swear to his oath, will not take his oath that he believes in freedom of religion. Mas levantou-se um faraó que não conhecera a José. A mesma coisa hoje. Um homem se levantou e prestou juramento na Casa Branca, que se recusou a prestar este juramento. Não prestará-se o juramento de que crê em liberdade de religião. What's this new Pope saying? Four things that he has. One of them is to unite the Protestant and the Catholic together. O que este novo Papa está dizendo? 4 coisas que ele disse. Uma delas é unir os protestantes e católicos. And to any intellectual person, that's the thing to do. But according to the Bible, it's a wrong thing to do. And the Bible said they would do that. E para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer. Mas, conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia disse que eles fariam isso. Let's go a little forward. At this time, Ramesses in Egypt was growing. His power is growing. The natural man, Ramesses, was growing. Vamos um pouco adiante. Neste tempo, Ramsés, no Egito, estava crescendo. Seu poder estava crescendo. O homem natural, Ramsés, estava crescendo. The natural man, the Antichrist, is growing now. Through politics, he's already got to the White House. In religion, he's got all the people so scrupled up that actually they'd fall right for it. O homem natural, o anticristo, está crescendo agora. Por meio de política, ele já chegou à Casa Branca. Em religião, ele deixou todo o povo tão confuso que eles, de fato, se deixaram levar por isso. And the denominational leaders, practically every church that there is in the nation is already in the Confederation of Churches. Ramesses is growing. E os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que há na nação, já está na Confederação de Igrejas. Ramsés está crescendo. And they're all uniting together. And that's what they'll have. And what does it do? It makes the power a beast just like the first one. E estão todos se unindo. E é isso que eles terão. E o que isso causa? Constitui um poder, uma besta, exatamente como a primeira. Then there's a persecution coming upon all those who won't unite with it. And the boycott. It'll be too late then. You've already took the mark. Então, há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isto. É um boicote. Será tarde demais, então. Você já recebeu a marca. Don't say, I'll do it then. You better do it now. Ramesses was growing. Não diga, eu farei isso então. Melhor fazer agora. Ramsés estava crescendo. But remember, while Ramesses was growing into power in Egypt, God had Moses in the wilderness. He was growing too. Mas lembrem-se, enquanto Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele estava crescendo também. Ramesses had a political system. God had a spiritual system under a prophet. Ready to come down to speak to the people. Ramsés tinha um sistema político. Deus tinha um sistema espiritual sob um profeta, pronto a ir para falar ao povo. They're both growing again. It'll be a showdown one of these days. The time ain't far off when there'll come a showdown. Ambos estão crescendo novamente. Será um confronto um destes dias. O tempo não está longe quando virá um confronto. As a natural, as the scripture says, the natural type the spiritual. You can't get away from it. There it is. It's right before your eyes. It's truth. Como o natural, como a Escritura diz, o natural tipificou o espiritual. Você não pode escapar disto. Aí está bem diante de seus olhos. É verdade. Look at the church now calling out, coming into power. The Holy Spirit coming down, the mysteries of God being revealed and set in order. See? Veja a igreja agora, chamando a sair, tornando-se poderosa. O Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordem. Está vendo? Right here, she's already in the White House, and the church is pulling itself together. Amen. Not a denomination out of the bondage of iniquities, away from the Amorites, a people that's free. E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca, e a igreja está se unindo. Amém. Não uma denominação.
fora da escravidão de iniquidades, para longe dos amorreus, um povo que é livre. Oh, God had Moses, his to-be prophet, though he had already prophesied, and it proved that he was right. But yet, he was in the school of wilderness, hid away from the rest of the world. But he was school being trained out in the wilderness. Oh, Deus tinha Moisés, seu futuro profeta, ainda que ele já tivesse profetizado, e isto provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola do deserto, oculto do resto do mundo. Mas ele foi instruído, sendo treinado no deserto. The enemies will propose always his system, and unbelief will accept it, because the enemy is the intellectual side. Os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará porque o inimigo é o sinal intelectual. Now remember, there's only two, don't forget this. There's only two powers. One is spiritual power of the Holy Spirit. The other is the devil working through intellectual power. Agora lembre-se, há só dois. Não se esqueça disto. Há só dois poderes. Um é poder espiritual do Espírito Santo. O outro é o diabo operando através de poder intelectual. For that's where he entered in the Garden of Eden through intellectual powers to make Eve believe in intellectual conception against the Word. Amen. Just as plain as it can be, the kids could get that. Porque foi aí que ele entrou no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso. Está vendo? And that's the way it's been all the way down. Here it is in Egypt this morning. There is an intellectual power working in Ramesses, bringing him up to power. It raised him up who knows not the freedom to let what Joseph had done, what the church had done in the beginning. Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Aqui está, no Egito, esta manhã, há um poder intelectual operando em Ramsés, tornando-o poderoso, e o levantou, o qual não conhece liberdade para permitir o que José tinha feito, o que a igreja tinha feito no princípio. And now we see the same thing, an intellectual power weaving among the churches, and it's raised up to an ecclesiastical head that don't care about what the Bible said. They've got their own system. It's not what the Bible says, it's what the church said. E agora nós vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas, e se levantou a uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Eles têm seu próprio sistema. Não é o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. And the Protestants weaved right into that to all their little groups like this. Well, sure, I know it says this, but I tell you, them days is gone. Form of godliness and denying the power. Every scripture in the Bible points straight to it. Amen. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso, até que todos os seus grupinhos dessa maneira... Bem, claro, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Aparência de piedade e negando a eficácia. Toda a escritura da Bíblia aponta direto para isto. Now you see why I want to tape this and send it to the people. The hour has arrived. Truth's got to be known. The Exodus is at hand. Agora, você vê por que eu quero gravar isto e enviar ao povo. A hora chegou. A verdade tem de ser conhecida. O êxodo está próximo. See, the intellectual part looks perfect. And it is perfect. It's exactly, but perfect, the inspiration of Satan. Está vendo? A parte intelectual parece perfeita. E está perfeita. Está exatamente. Mas perfeita a inspiração de Satanás. And then all the time that this intellectual Ramesses was growing and coming to the throne. And remember, he raised up as a brother to Moses. See? A brother to Moses. E então, o tempo todo que este Ramsés intelectual estava crescendo e alcançando o trono. E lembre-se,
Ele se levantou como o irmão de Moisés. Veja, irmão de Moisés. One of them had to take the intellectual seat, just like Joseph to his brethren. And what did they do with the little Joseph? Excommunicated him from the word. Um deles tinha de ocupar o trono intelectual, do mesmo modo que José com seus irmãos. E o que eles fizeram com o pequeno José? O excomungaram da palavra. The word's God. And they excommunicated the word and accepted a creed. And now the creed has grown to power. A palavra é Deus, e eles excomungaram a palavra e aceitaram um credo. E agora, o credo cresceu e chegou ao poder. God, let people see that. How can I use any more voice? How can I make it any plainer by the Scriptures under the inspiration of the Holy Spirit that we're here? Oh, Deus, permite que as pessoas vejam isso. Como posso enfatizar mais? Como posso tornar isto mais claro pelas Escrituras sob a inspiração do Espírito Santo de que estamos aqui? Oh, you say, well, now if that come from Pope John or Pope so-and-so or Bishop so-and-so, do you see that God took a little insignificant desert dweller? Oh, você diz, bem, agora se isso viesse do Papa João, ou do Papa fulano de tal, ou do Bispo fulano de tal, está vendo que Deus tomou um pequeno e insignificante habitante do deserto? Say, how can all of it be wrong? God deals with an individual, not with groups, with individual. Você diz, como pode tudo estar errado? Deus trata com um indivíduo, não com grupos, com indivíduo. God getting his only thing he had to have is one man that he could operate with. That's all he wants is one man. Deus conseguindo o seu, a única coisa que ele teve de ter foi um homem por quem pudesse operar. Isso é tudo que ele quer, é um homem. He's tried to get it through every age. If he could get one man. Ele tentou consegui-los no decorrer de cada era. Se ele pudesse conseguir um homem, He got one man in the days of Noah. One man in the days of Elijah. One man in the days of John the Baptist. Just one man's all he needs. Ele conseguiu um homem nos dias de Noé, um homem nos dias de Elias, um homem nos dias de João Batista. Só um homem é tudo de que ele necessita. In the days of the judges, he tried to get one man, Samson, give him great power, but he sold it out to a woman and was blinded. Judges, it wasn't so. God's the judge. Nos dias dos juízes, ele tentou conseguir um homem, Sansão, dar-lhe grande poder, mas ele o vendeu a uma mulher e foi cegado. Foram juízes, não foi assim. Deus é o juiz, está vendo? You see, today he's trying to get one man that he can get his hand that'll tell the truth, that'll be fearless with it, that won't pull no punches, that'll not be dogmatic. Veja, hoje ele está tentando conseguir um homem que ele possa tomar em sua mão, que diga a verdade, que seja destemido quanto a isto, que não fale meias palavras, que não seja dogmático. One man that he can hold in his hand and show his word alive and show himself alive. Um homem que ele possa segurar em sua mão e mostrar sua palavra viva e mostrar-se vivo. I believe he could get such a person ready. I do. I believe it. I'm just believe the Bible enough to believe that. He could get it. That's right. It would tell the truth. Eu creio que ele poderia aprontar tal pessoa. Eu creio nisto. Eu só creio na Bíblia o bastante para crer que ele poderia conseguir isto. Isso mesmo, que fale a verdade. After a while we find out. After went through all these schools. Now watch. The enemy proposes something. The intellectual mind, because the enemy is working on intellects. Após algum tempo, nós verificamos depois que passamos por todas estas escolas. Agora, observe, o inimigo propõe algo à mente intelectual, porque o inimigo está operando no intelecto. And the mind will sit down and reason it and say, now wait just a minute. Isn't it so that a council... E a mente se estabelece e arrazoa e diz, agora, espere só um minuto. Não é assim que um concílio...
I talked to a man the other day, and he said, look, Billy, he works for the Public Service Company, a fine man. Conversei com um homem o outro dia e ele disse, olhe, Billy, ele trabalha para a Companhia de Eletricidade. Um ótimo homem. And he said, I want to ask you something. He said, you're Irish? I said, yes, sir. I said, I'm kind of ashamed of it, but yet I am. Ele disse, quero lhe perguntar uma coisa. Disse, você é irlandês? Eu disse, sim, senhor. Disse, fico meio envergonhado disso, mas ainda assim eu sou. And he said, well, he said, don't you know that you really should be Catholic? I said, I am. The original Catholic. E ele disse, bem, disse, você não sabe que realmente devia ser católico? Eu disse, eu sou o católico original. You know the first church was the Catholic Church. You see where it's got to today? It started at Pentecost, but the organization set it where she's at now. Você sabe, a primeira igreja foi a Igreja Católica. Está vendo aonde chegou hoje? Começou no Pentecostes, mas a organização a pôs onde ela está agora. Look, at Pentecost come right back and organizing under things of the first Catholic Church, and they're almost as far away today as they've been in 2,000 years. And 50 years has brought them almost to it. Olhe, e os pentecostais voltaram e se organizaram, fizeram a mesma coisa que a primeira Igreja Católica. E já estão quase tão longe hoje quanto eles têm estado em 2000 anos. E 50 anos os trouxe quase a isto, está vendo? He said, don't you believe that when a group of ecumenical minds sets together and reasons something, and the entire group can agree, don't you think there'd be just a little... Ele disse, você não crê que quando um grupo de mentes ecumênicas, aí está, se unem e arrazoam algo, e o grupo inteiro pode concordar, você não acha que eles estariam só um pouco... I come to hear you preach. I said, but I disagree with you. And I said, the only way that you can prove that your disagreement's logical is prove it by the Bible. Eu venho ouvi-lo pregar, disse, mas discordo de você. Eu disse, a única maneira de você poder provar que sua discordância é lógica é prová-la pela Bíblia. He said, the Bible has nothing to do with it. I said, to you it might not, but to me it's all to do with it. It's the Word. Ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isto. Eu disse, para você pode ser que não, mas para mim ela tem tudo a ver com isto. Veja, é a palavra. And he said, don't you think that a bunch of ecumenical minds sitting together could be more right and being sure of being right than just one little uneducated fellow like yourself? Ele disse, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certa e ter certeza de estar certa do que só um pequeno indivíduo sem instrução como você? And I said, well, what business you got to say anything against that Bible or against our church? Eu disse, bem, disse, que direito você tem de dizer alguma coisa contra essa ou contra nossa igreja? When there's been down through the age, when they had the first church council, as you spoke of there one night, we heard the church ages of the ecumenical council gathering at Nicaea, Rome, and formed the Roman Catholic Church. Quando tem havido no decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio da igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos as eras da igreja do concílio ecumênico se reunindo em Niceia, Roma, e formou a Igreja Católica Romana. Said, don't you know there was thousands of man's spirit, God-sent man sat in that council? Disse, você não sabe que houve milhares de homens, espírito, homens enviados por Deus que se sentaram naquele concílio? And don't you think that their mind would be more subject to know the will of God and yours down here after God has proved through 2,000 years that church is right? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui, depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que essa igreja está certa? I said, he's never proved it. Eu disse, ele nunca provou isso. I said, if that church is a church of God, let us see it bring forth like the first church did then. Let us see it produce the things it did in the first place. Eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então.
que a vejamos produzir as coisas que eles fizeram para começar. When even the Bible says that even not one tittle or one jot shall fail from it. And he said, whosoever shall take one word away from this or add one word to it, his part will be taken out where it's an ecumenical council or whatever it is from the book of life. Amen. It's finished. Quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um tio ou um jota falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada. Quer seja um concílio ecumênico ou que seja do livro da vida. Ele está acabado. Said, Billy, you're just erratic. Disse, Billy, você não passa de um errante. And I said, then I guess one time, in the great dignity of Israel, when they had separated like the Protestant Catholic has today, Israel wanted to remain Israel. E eu disse, então suponho, certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles tinham se separado, como os protestantes e católicos têm hoje, Israel queria permanecer Israel. But I said, we find out that they had a king named Jehoshaphat, a righteous man, who tried to keep the laws of God. Mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo que tentava guardar as leis de Deus. But they had another one over here named Ahab, who married a woman. Politics, trying to get friends with another nation, and married one of their daughters, Jezebel, and brought her into among the people of God. Same thing that we're doing. Mas tinha um outro aqui, chamado Acabe, que se casou com uma mulher, política, tentando obter amigos com outra nação, e se casou com uma de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. A mesma coisa que estamos fazendo. And bring it in, and she become a ruler. Make Ahab say this, make Ahab say that. Same thing they're doing now. And I said the showdown comes. E introduzindo, e ela se tornou uma governante, fazia Acabe dizer isto e fazia Acabe dizer aquilo, a mesma coisa que estão fazendo agora. E eu disse, o confronto vem. They wanted to unite both churches together, as they're trying to do now. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora. Amen. He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.